Opa, e aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, e com vocês? Enfim, olha, gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi ninguém falar sobre esse assunto. Mas, sinceramente, eu achei interessante eu falar para dar minha visão sobre o que eu penso. Pois, alguns dias atrás, saiu a notícia de que uma nova roteirista das histórias do Capuz Vermelho admitiu que nunca leu uma única HQ do personagem. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Ok, gente, vocês sabem muito bem que eu não gosto de enrolar nos vídeos. Então eu vou direto ao ponto e vamos ler a matéria aqui. Abre aspas. Em um caso flagrante de desconhecimento do próprio público, a escritora da próxima série do Capuz Vermelho da DC, Gretchen Frank Martin, acho que é assim que se fala o nome dessa escritora, admitiu orgulhosamente não ter lido uma única edição da história em quadrinhos de Jason Todd, pois não tinha interesse em que a continuidade impactasse sua visão pessoal do antigo ajudante do Batman. Marcando a estreia nos quadrinhos de Felker Martin, uma autora tchananã, mais conhecida por seu romance pós-apocalíptico e anti-Tef Manute, ou sei lá como é que se lê isso, Red Hood Volume 1 da DC, verá o outrora morto garoto prodígio deixando Gotham e emprestando seus talentos de atirador para a cidade de New Angelic, uma analogia de Nova Orleans, no universo cuja força policial se tornou alvo preferencial de um meta-humano sedento por sangue. New Angelic, uma cidade mergulhada na corrupção, parece o lugar perfeito para Capuz Vermelho criar raízes, diz a solicitação oficial do livro. Há crime, vício e sedição por toda parte. Quando Jason descobre um assassinato em série superpoderoso que está atacando a polícia da cidade, ele se vê envolvido em uma conspiração mortal aparentemente sem fim à vista. Mas Jason não é o único na cena. Seguindo seu rastro está Helena Bertinin, ou sei lá como é que se lê o nome dessa personagem, também conhecida como Caçadora. Ela está aqui para detê-lo ou se juntará à sua cruzada. O que acontecerá quando as duas ovelhas negras da Bat-família começarem a trabalhar juntas? Ao anunciar a série, a editora da DC, Anina Turbo, prometeu que Red Hood é a história em continuidade que os fãs de Jason Todd estavam esperando, com cada elemento do livro destacando os aspectos centrais do personagem do Jason. Suas dificuldades com conexões pessoais, seu treinamento agressivo, essa aqui não vou falar não, melancólica e sua abordagem violenta ao heroísmo. No entanto, apesar da insistência de Turturro, sei lá como é que se fala, de que o livro honraria todo o caráter do Jason, fica a dúvida de como ele atingirá esse objetivo, dada a recusa admitida de Frank Martin em se envolver de qualquer forma com o cânone estabelecido do herói. Em uma recente entrevista centrada no Capuz Vermelho dada ao blog Nerd Geral Red Dead, Fulker Martin foi questionada se ela havia se preparado para sua tarefa na DC lendo algumas das aventuras anteriores de Jason em quadrinhos, ao que a escritora afirmou: "Tenho certeza de que muitos leitores ficarão descontentes ao ouvir isso, mas não. Conversei bastante com uma grande amiga minha que acompanha os quadrinhos de Jason Todd há 12 anos, e foi lá que obtive a maior parte das informações básicas, mas queria formar minha própria impressão do personagem", explicou ela. "Esses quadrinhos anteriores não são tradições literárias que me lembrem muito, e eu respeito o fato de serem tremendamente significativos para muitas pessoas. Mas, considerando que a DC me pediu, grifo dela, para escrever essa história, pensei que eu a escreveria. Não sou uma pessoa interessada em continuidade."
ao ser confrontada com a observação de seus anfitriões de que não se trata apenas de um novo começo para o personagem, mas sim de começar com princípios básicos. Considerar que o personagem passou em linhas gerais a partir daí. Felker Martin afirmou: sim, exatamente. Essa é a minha abordagem. Não é a minha versão da abordagem de ninguém. Acho que vemos muito essa relação entre fandom e personagens fictícios, onde com o tempo esse senso de propriedade se desenvolve, seja por meio de fanfics ou simplesmente por meio de um investimento emocional. E também, inevitavelmente, as ideias que vivem na cabeça das pessoas divergem do que está acontecendo na página. Ela opinou ainda. E então você tem muitas pessoas que pararam de entender como ler uma história em quadrinhos, ou uma história, e então se frustraram continuamente ao tentar. O que elas realmente querem é provavelmente criar seu próprio trabalho. E eu incentivo isso, exclamou o escritor por fim. Se há alguma visão que as pessoas querem ver concretizada, elas devem ir lá e executá-la. Embora eu saiba que isso é completamente inútil. Eu só peço que entendam que eu intencionalmente não estou dialogando com essas ideias. Bom, e aqui, finalizando a matéria, diz que a HQ vai ser lançada no dia 10 de setembro. Ok, gente, lá vamos nós. Gente, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu, há muito tempo, já deixei de acompanhar as histórias modernas da DC e da Marvel. Sinceramente, depois de tudo que essas duas empresas fizeram com seus personagens, eu já não confio em mais nada do que eles lançam. Eu mesmo só tô lendo e relendo as histórias clássicas, de quando eles ainda priorizavam qualidade. Mas agora falando sobre essa HQ. Olha, gente, eu vou admitir, eu nunca fui um grande fã do Capuz Vermelho. Mas mesmo se eu fosse, eu não acompanharia essa HQ, gente. Sinceramente, eu tô com um pouco de preocupação do que pode vir. Porque a própria escritora admitiu que nunca acompanhou uma única HQ do personagem. Você pode até argumentar dizendo, mas ela pediu ajuda para uma amiga dela que acompanha as histórias do personagem. E sim, isso é verdade, mas aquela coisa, ela pediu um resumo. O que vocês acham? Pensa comigo, gente. Quem vocês acham que mais vai entender da história de um personagem? Alguém que acompanhou a história dele por vários anos ou alguém que só viu um resuminho de, 20 minutos e é isso aí? Obviamente, a pessoa que acompanha a história há vários anos. E também, gente, vamos ser sinceros, o que a DC estava pensando em contratar uma pessoa que abertamente admitiu que nunca acompanhou uma única história do Capuz Vermelho, gente? Se bem que não é a primeira vez que fazem isso e provavelmente não vai ser a última, né? Mas enfim. Mas vamos lá, gente. Essa HQ vai ter uma história minimamente boa? Duvido, gente. Porque quando você não conhece a história de um personagem que já tem décadas que está no mercado e mesmo assim você vai escrever, muito dificilmente, para não dizer que é impossível, porque na verdade é praticamente impossível, você não vai conseguir escrever uma história boa para esse personagem. Nós já vimos mais de uma vez o que acontece quando uma pessoa que não conhece um personagem vai tentar escrever uma história para ele. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. Agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Não vou ler essa HQ, mas se por acaso algum de vocês vão ler essa HQ, depois me digam aí nos comentários o que vocês acharam dela. Mas enfim, gente, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.